para que hoje a gente esteja nesse lugar que foi negado aos nossos ancestrais. Muitas pessoas suaram e sangraram no caminho. Bagagem, frieza, mano. Se a barra é pesada, a certeza é volta. Tipo Pantera Negra. A minha missão, cada vez que eu pegar uma caneta e um microfone, é devolver a alma de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que sentiu que um dia não teve uma. É mágico chegar num lugar como esse e cantar as coisas que a gente canta. É um dois longe do playboy, como monge sois, fonte como sóis, do fronte sem pose, forte como nós, lembra o Edão? Olá, o CNN Nosso Mundo já começou de arrepiar e te dá boas-vindas com as cenas emocionantes aí de Amarelo, um show que entrou para a história. Em novembro de 2019, o rapper Emicida decidiu fazer a estreia do seu novo álbum no Teatro Municipal de São Paulo. Mas por que lá? Ou a pergunta seria, por que não lá? Quem explica pra gente é a Letícia Vidica. Olha, Glória, toda vez que eu vejo esse documentário eu fico muito emocionada. Fiquei de novo. Então eu vou pegar a ajuda aqui com o próprio Emicida nas aspas deles para te responder. O Teatro Municipal, ele era um espaço em que historicamente homens pretos da periferia não tinham acesso. Esse show que a gente acaba de ver é o resultado do sonho coletivo de muita gente. Uma conquista que anistia o espírito de quem veio antes de nós e sofreu. Fecha as aspas. A apresentação se tornou aí pano de fundo para um documentário. Nele, o Emicida relembra, por exemplo, a história de Tebas, o arquiteto negro que projetou várias construções no centro de São Paulo. E traz também, Glória, curiosidades, como a escadaria do teatro, o local onde aconteceu a primeira reunião do Movimento Negro Unificado. Pois é, tá aí então. No programa de hoje a gente vai falar sobre afrofuturismo. Já ouviu essa palavra? Sabe o que é? Então, se você não sabe do que se trata esse termo, fica ligado e vem com a gente. Vamos lá então, o termo afrofuturismo ele passou a ser usado para definir um movimento cultural que se manifesta no campo da literatura, do cinema, da fotografia, da moda, da arte, da música, enfim. O nosso convidado de hoje vai além. Então, vamos abrir aspas novamente. O afrofuturismo surge como um movimento social e uma ação política de artistas negros. Ele basicamente traz a perspectiva negra sobre os aspectos da estética e da ancestralidade para as discussões da ciência, ficção científica e tecnologia. Tudo isso para produzir narrativas que questionam a sociedade e colocam o negro num futuro que ele nunca antes foi imaginado. Fecha aspas. Ele é roteirista, especialista em games e storytelling, também é autor de livros como O Último Ancestral e Rastros de Resistência, histórias de luta e liberdade do povo negro. No CNN Nosso Mundo, Alê Santos. Que grande prazer ter você aqui, Alê. Prazer é meu, falando desse tema tão maravilhoso e tão importante, né, para os tempos de hoje. Então, obrigado pela recepção. Imagina, o prazer é todo nosso. Eu queria abrir aqui falando um pouquinho sobre a história do afrofuturismo, né? Ele surgiu ali no meio acadêmico, isso em 1994, num ensaio de Mark Derry, chamado Black to the Future, que remetia ali àquela trilogia Back to the Future, né? Que é De Volta para o Futuro. E ele traz à tona, fala sobre a falta de negros na ficção científica e fala também sobre a discussão dos motivos. As pessoas pretas não teriam um futuro diante de tanta violência. Mas muito antes disso entrar na vida acadêmica, no meio acadêmico, a gente já tinha várias pessoas produzindo esse tipo de conteúdo. Vou citar algumas aqui, ó. Na literatura, Octavia Butler. Na música, tivemos o nosso Gilberto Gil com Cérebro Eletrônico, né? Na dança, teve o break, enfim. Em 1952, teve o Ralph Ellison, que escreveu um romance em que o protagonista se torna invisível por ser negro. E esse poder o afasta do racismo e dá a ele a chance de viver sem violência. Então, um movimento antigo, mas que agora ganhou um peso danado na cultura pop. Qual que é a importância do afrofuturismo para a nossa cultura contemporânea, para agora? O Glória, é importante, quando a gente fala de afrofuturismo, perceber que a ficção científica e as conversas sobre ciências, elas já são racializadas. Desde o século XVII, você vai pegar o nome das pessoas que produzem ficção científica, geralmente são pessoas brancas, no começo lá da Europa, que imaginavam viagens para o mundo da Lua, viagens para mundos exóticos, e geralmente quem era considerado exótico era o africano, era o ameríndio,
era o asiático, são essas pessoas que configuraram a característica do exótico. Então, quando a gente está falando de determinar uma narrativa que já é racializada, essas pessoas elas já silenciaram, transformaram pessoas negras e ameríndias em estranhos, em alienígenas para o nosso próprio mundo, né? Isso é coisa que o próprio Luther King tem uma frase que ele diz que fizeram um processo de objetificação das pessoas negras. E a ficção científica ela já faz isso. E olha como ela é importante para o nosso mundo. A gente tem governos discutindo robôs. O que fazer com os robôs na nossa sociedade? E o robô é uma palavra que surge de uma peça de teatro de ficção científica de 1920. Ou seja, a ficção científica de agora é o fato científico de amanhã. Então, quando a gente está produzindo uma ficção científica afrofuturista, a gente está querendo existir enquanto pessoas negras também nessa discussão do amanhã. Perfeito. Vamos trazer alguns filmes aqui? Para a gente exemplificar o afrofuturismo no cinema. Então faz um exercício aí comigo. Ó. Imagina você ser uma criança negra, fã de quadrinhos, mas que cresceu lendo só histórias de super-heróis brancos. Mulher Maravilha, Super-Homem, Capitão América, enfim, temos vários aí na lista. Em 1966 foi criado o Quarteto Fantástico, que incluía o personagem Pantera Negra. Ao contrário dos super-heróis brancos, o personagem teve que esperar 52 anos para chegar ao cinema. Na telona, o Pantera Negra é um fenômeno de público e crítica. O primeiro filme arrecadou 202 milhões de dólares só no primeiro fim de semana de exibição. A nova produção, em cartaz aí nos cinemas, superou a primeira edição com faturamento de 330 milhões de dólares no fim de semana de estreia. O diretor Ryan Coogler ainda estava desenvolvendo ali o roteiro da sequência quando o ator Chadwick Boseman, protagonista da trama, morreu de câncer no cólon. O cineasta quis ali desistir da continuação, mas aí foi convencido pela direção da Marvel a dar sequência à história. Então, Pantera Negra, Wakanda para sempre, mostra a tentativa sem sucesso da princesa Shuri, principal cientista de Wakanda, em salvar seu irmão, o rei T'Challa. A direção decidiu levar a causa da morte do ator para dentro da história. E enquanto o reino de Wakanda passa pelo momento mais vulnerável, novas ameaças vão surgindo por ali. Trazer um segundo filme, um filme brasileiro, tá em cartaz aí também, traz a temática do afrofuturismo, Marte 1. Na trama, Deivinho, interpretado por Cícero Lucas, é um garoto bom de bola, jogador ali de futebol, habilidades que fazem o pai sonhar com o filho estrelando um time da primeira divisão do futebol. Mas aí o garoto sonha mesmo com outras estrelas e com planetas. Ele quer integrar a missão Marte 1, que planeja colonizar o planeta vermelho em 2030. O diretor mineiro Gabriel Martins disse que, embora o filme não traga cenas futuristas, a história oferece elementos afrofuturistas. Nas palavras dele, ao criar esse filme, abro possibilidades de imaginação, como uma imagem que se cria sobre o futuro de Deivinho, um sonho, uma possibilidade de um astronauta brasileiro negro. Isso é uma imagem afrofuturista. Pegando só o gancho aí dos filmes, já vou passar aqui para as nossas meninas aqui, nossa equipe toda. O que o Pantera Negra trouxe de diferente? Que chavinha foi essa que o Pantera Negra virou, já que havia já em outros momentos conteúdo trazendo o negro para o cinema, né? A pessoa negra também na produção, mas que acabou sendo consumido só pelo público negro? Essa pergunta é muito pertinente porque o Pantera Negra já existia enquanto personagem. O que efetivamente mudou é que dessa vez, com o Ryan Coogler e com toda a equipe que estava na Disney Marvel, ele foi ele ressurgiu através da mão e da visão de pessoas negras. E é importante que as pessoas saibam que não é uma questão biológica, não é o tom de pele que faz uma história ser diferente, é o contexto social, já que pessoas negras compartilham de uns contextos muito específicos em todas as Américas. Então, quando não só o Ryan pegou o Pantera Negra, ele colocou questões políticas, a sensibilidade de ser uma pessoa negra nos Estados Unidos, e não só ele, eu acho que uma pessoa que faz muito jus é a Ruth Carter, que é figurinista, primeira mulher negra a ganhar Oscar na história, e ela que é responsável por toda essa beleza que você vê, tanto no visual quanto na direção de arte também, que traz as culturas africanas em profundidade que não existia antes no Pantera Negra. E não existia porque as pessoas que estavam produzindo Pantera Negra não tinham a vivência de ser uma pessoa negra preocupada com a sua própria ancestralidade. Muito bom.
Lia Bock. Ale, a gente está muito acostumado com uma narrativa, tanto no cinema, nos livros, no entretenimento, que coloca a visão negra e o corpo negro como dor. A gente está muito acostumado a falar da escravidão, do sofrimento, mas o afrofuturismo, essa cultura da ficção científica, joga a gente num outro lugar, né? Que sai desse lugar de dor e vai para um lugar de fantasia, né? Qual a importância dessa mudança aí para a cultura de forma geral? Eu diria, Lia, que não é só uma questão da mudança. Eu acho que todas as histórias são importantes, inclusive as histórias de dor. Tem um livro que é o Reformatório Níquel, ganhou Pulitzer, inclusive uma ficção negra, primeira pessoa negra a ganhar Pulitzer, 2 vezes seguidas, Colson Whitehead. E ele traz uma história de dor muito forte, muito bem feita. O problema é que as histórias de negros geralmente são apenas as histórias de dor. Então, quando você consegue ultrapassar essa barreira e trazer outras histórias que sejam de vitórias, que sejam histórias inspiradoras, o que você está fazendo é humanizar elas, né? Porque parece que negros só vivem na dor. E não é assim. Quando você olha para o cinema e você só consome histórias de dor, histórias de gangster, histórias de violência policial, parece que a gente só vive naquele contexto de violência e de dor. Mas não, a gente quer ser escritor, a gente quer ser empresário, a gente quer ser todo tipo de subjetividade possível. E essas outras histórias que tem em abundância no cinema só para as pessoas brancas, elas são o que fazem a gente chegar no conceito de humanidade, né? A gente quer humanizar as pessoas negras e a humanização vem dessa variedade de histórias que a gente pode ter no cinema. Letícia. Continuando e pegando gancho aqui nas perguntas, quero falar de novas possibilidades de futuro, porque justamente como vocês falavam, né? A ficção científica por muito tempo tirou os pretos do futuro, não tinham pessoas pretas no futuro, nos Jetsons não tinha negros, né? Nas histórias não tinham, e a gente está vivendo uma onda de muitos artistas também enaltecendo essa questão afrofuturista, né? A gente teve Beyoncé com Black King, a gente tem Xenia França cantando isso, tivemos Elza Soares com A Mulher do Fim do Mundo, textos de Conceição Evaristo. E aí vai, né? Valorizando a ancestralidade, mas falando de presença preta no futuro e trazendo novas narrativas. Queria o teu olhar sobre, a gente vive um contexto de um mundo racista ainda, uma série de episódios de racismo, um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil. O quanto o afrofuturismo, você acha que é um movimento de resistência, sim, e que pode abrir novas possibilidades da gente estar no futuro, de que sim, temos direito ao futuro. Queria que você comentasse um pouco. Letícia, é muito importante seu ponto, e eu acho que o afrofuturismo não é apenas um movimento de resistência, mas já é um passo a mais. Eu gosto de lembrar que aqueles discursos dos líderes históricos, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Luther King, que antigamente ficavam restritos à própria comunidade negra, hoje já sensibilizaram todo tipo de pessoa no mundo, né? Então hoje você tem pessoas brancas que são sensibilizadas porque conseguem ver todo esse discurso na internet, não só dos líderes históricos, mas de outras pessoas, de mim, de você também, que estão o tempo todo falando da nossa vivência. Então a gente tem um mundo mais sensível para isso. E tem até pesquisa sobre isso, quanto principalmente mulheres têm um olhar mais sensível para as questões raciais. Então, tendo um mundo mais sensível, a gente também começa a perceber que a gente não quer mais aquela história de sempre. Sabe aquela história que o cara coloca uma cueca sobre a calça e vai salvar o mundo voando? Essas histórias assim... Tipo Superman, uma capa, talvez? Eu adoro Superman, mas tem uma hora que você fala, pô, e se eu quiser assistir uma coisa diferente, né? E se eu quiser ver um super-herói indiano? E se eu quiser ver uma narrativa coreana? Percebe que as narrativas coreanas estão fazendo muito sucesso nos streams, porque o mundo está querendo ver coisas diferentes. Então faz um pouco de sentido que as narrativas afrofuturistas correspondam não só a uma necessidade política da nossa reafirmação, mas uma própria ansiedade do mundo de nos enxergar, de falar, olha, estamos entendendo que a gente quer vocês do nosso lado e que a gente precisa consumir histórias de todo tipo de pessoas, né? Já dizia Chimamanda, né, no seu TED, é o perigo da história única. A gente tem que fugir disso aí. Exatamente, tem que ter os vários pontos Vários ali. pontos e várias narrativas. Carla Chaves. Então, já que estamos falando de história, eu vou fazer uma pequena propaganda do seu livro, porque eu estou lendo ainda, O Último Ancestral, o último livro lançado pelo Alê. E realmente fantástico. O que eu acho interessante é que ali, num livro só, você conseguiu misturar espiritualidade com tecnologia
consciência e dá um resultado muito bom. Agora, o que eu percebo é que a gente tem ali a ancestralidade, passado. Falando de ficção científica, futuro. Como é que essa junção, na sua opinião, e dentro do afrofuturismo, pode ser usado como uma ferramenta antirracista? Então, eu acho que, primeiro que essas questões que eu trouxe no Último Ancestral parecem ser questões de vários ficcionistas negros no mundo, né? A N.K. Jemisin, que é uma mulher negra fenomenal, primeira pessoa na história a ganhar vários prêmios de ficção científica, ela fala sobre eugenia, ela fala sobre neogenia, ela fala sobre ancestralidade, ela fala sobre viver em outros corpos. Eu acho que, de alguma maneira, essas questões são as que nos atravessam enquanto autores periféricos, sabe? Parece que, de algum modo, eu vivo numa região que é o Vale do Paraíba, que é uma região de muita espiritualidade, a região da Basílica de Aparecida, que simultaneamente tem o jongo, simultaneamente tem a congada, simultaneamente tem a Serra da Mantiqueira, cheio das suas lendas e cheio da sua energia, sabe? Então, acho que o que eu coloco no meu livro é o que eu vivo, é o que eu sinto, a minha experiência do mundo. E quando leitores se conectam com a minha experiência do mundo, é aí que a gente quebra a narrativa única, sabe? Eu não sou aquele autor que está falando das mesmas coisas que todo mundo estava acostumado. De repente, alguém pega o Último Ancestral e fala, opa, dá para fazer ficção científica com um diálogo que parece os cantores do trap, viajando de naves espaciais, sabe? Isso já humaniza, isso já quebra a narrativa única. Eu acho que é muito sobre esse exemplo, sobre esse contato que as pessoas têm com experiências diferentes. E vai virar série, viu? Olha o spoiler. Olha o spoiler, ele vai virar série. Já está bem divulgado isso. Eu queria te perguntar o seguinte, Ale, sobre o afrofuturismo brasileiro. A gente teve Sun Ra, né, ou Sun Ra, como o pessoal fala, nos Estados Unidos, e ele falava já sobre extraterrestres, ele falava sobre outros planetas, cosmologia e tudo mais, década de 60, 70, mais ou menos por ali, né? Considerado um dos mestres do afrofuturismo. No Brasil, as preocupações são outras, né? A gente tem aí meio ambiente, a gente tem a Amazônia, a gente tem o combate à miséria. Como é que é esse afrofuturismo brasileiro e como que ele pode impactar na nossa realidade? Eu adoro falar sobre isso porque eu amo Pantera Negra, eu adoro o que a Disney e a Marvel faz, eu me inspiro no Octavia Butler, porém eles são pessoas negras estadunidenses, que a ficção científica estadunidense ela é muito mergulhada no contexto, por exemplo, da corrida espacial, né? A própria Octavia Butler fala que ela se inspira em ver a corrida espacial, ela estava na década de 60 vendo tudo isso acontecer. Enquanto para o Brasil, a nossa corrida é para salvar a Amazônia, a nossa corrida é para salvar o meio ambiente, é para colocar esgoto em todos os lugares, e esses são os nossos desafios tecnológicos, assim, são as nossas dores, maneira. né? Então, e não só por conta disso, até mesmo por contexto cultural, o Brasil é o país que tem a maior comunidade iorubá fora da África, né? Então, Umbanda, Candomblé. Então, quando o afrofuturismo vem chegar para o Brasil, assim, começa a inspirar as pessoas que se auto-intitulam afrofuturistas, mesmo como a Xenia França, que é a cantora, você já começa a ver os tambores da Umbanda, do Candomblé, entrando na sua referência do afrofuturismo. Você tem um autor que é o Fábio Cabral, foi um dos primeiros caras a publicar afrofuturismo no Brasil, já migrando para o que ele chama de macumba punk, que já vem mergulhar assim, na cosmovisão iorubá para construir a sua ficção científica. Então, e principalmente quando a gente vai falar da configuração brasileira de música, para mim o samba ele é extremamente afrofuturista, sabe? O samba é a inovação na tecnologia de como fazer música, a inovação na narrativa, é o morro descendo e acessando os grandes centros. Para mim, por isso que o samba também é um dos temas do meu livro, Afrofuturista. Então, acho que a gente tem as nossas próprias características e se a gente combinar certinho, é os Estados Unidos que vai ter que começar a assistir as nossas histórias aí. Vai correr atrás da gente, né? Vai correr. Lia Bock. Ale, eu vi você falando já que escreve desde muito novo, né? Desde criança. E que isso veio com você. Eu queria conhecer um pouco da sua história, assim. Você tinha
pessoas que escreviam na sua casa? Como era essa cultura? Vocês falavam de racismo na hora do jantar? Você teve uma educação que te puxou para isso? Como é que você chegou, assim, nesse lugar? Eu não tive nenhum tipo de educação racial, assim, até porque eu venho de uma família miscigenada, totalmente miscigenada, na fronteira do estado de São Paulo, então eu até Cruzeiro, costumo... né? Cruzeiro, Cruzeiro. Grandiosa Cruzeiro. Eu até costumo dizer que eu sou um pouco mineiro, eu adoro isso porque eu estou na divisa com Minas Gerais. Então a minha vida, e nas cidades pequenas, uma cidade que tem 90 mil habitantes, assim, ninguém esperava que alguém pudesse viver da escrita, né? A escrita para mim e para minha família era só um hobby que uma hora eu teria que acabar para trabalhar, sabe? Para conseguir trabalho em casa. Mas eu sempre fui aquele cara muito subversivo dessas ideias, que eu sempre fui muito sonhador, então eu não sei até que ponto ser uma pessoa muito sonhadora para quem vive na periferia, isso se transforma num problema, sabe? Porque uma hora eu fui aquele 1% das pessoas que conseguiram viver da escrita atualmente, mas foi um caminho muito difícil, foi um caminho de... Eu consegui bolsa para a universidade graças ao ProUni, eu tenho um orgulho absoluto de ser um cotista, assim, de ser o primeiro neto da minha avó a conseguir uma bolsa para a universidade. E as pessoas falam, nossa, então você foi cotista, você ganhou o diploma. Não, porque eu estudava numa cidade, morava em outra, trabalhava em outra, e quantas vezes eu não tinha nem passe para chegar na universidade. E como essa universidade era em Lorena, que não é o centro de São Paulo, você ainda tinha que conseguir dinheiro para vir para os eventos daqui. Se eu quiser me envolver nesse mercado de escrita, de publicidade, eu tinha que dar um jeito de vir para cá. Então foi um caminho muito torto mesmo, assim, sabe? Às vezes eu desistia, às vezes eu dei uma pausa, mas como a própria Conceição Evaristo ela diz, o povo negro, quando dá um passo para trás, está preparando o golpe de capoeira que vai te atingir no futuro. É muito mais do que dar 2 para frente. Exatamente, então nunca desisti de escrever, porque ser esse garoto nerd que escrevia era a minha chave para fugir desse mundo que estava me limitando a ter uma experiência muito pequena naquela cidade, sabe? Então eu consegui, graças ao Twitter também, a me expressar nas redes sociais. Eu sabia que a internet era a minha ponte para as grandes discussões no mundo. Então não foi só uma questão de eu ter a minha habilidade de escrita, foi de saber localizar minha habilidade, saber entrar nas grandes conversas dos grandes centros. É isso, Ale, me chamou a atenção você dizer que foi o primeiro da família a ingressar na universidade. Saiu recentemente um levantamento da Box 1824 com a Empodera, até por causa dos 10 anos de lei de cotas aqui no Brasil, que mostra que 46% dos cotistas entrevistados foram os primeiros da família a entrar na universidade. Esse, claro, é um ponto muito importante, essa possibilidade de ingressar no ensino superior. Mas eu quero puxar lá para trás, porque você sempre foi uma criança de mente fervilhante, né? Com muitas ideias, jogando RPG. Mas o que é preciso para que mais crianças de mente fervilhante consigam desenvolver, começar a escrever? Seria aulas específicas, seria programas dentro das escolas? O que falta para a gente ter mais Ale Santos no Brasil? Cara, sabe que hoje a gente está melhorando muito porque a gente já tem representatividade. Quando eu comecei, não tinha ninguém que eu me inspirasse para ser escritor. Hoje em dia, aí depois começaram a chegar alguns nomes como Shonda Rhimes, depois começaram a chegar nomes como Spike Lee, Jordan Peele. A internet fez com que eles chegassem à minha cidade, sabe? Mas eu acho que ainda precisa potencializar os exemplos brasileiros, para que aquela criança que está lá na sua casa escrevendo um poema que seja, ele se enxergue e fale, opa, existe um caminho para eu me tornar alguém aqui no Brasil, porque essa divulgação desses caminhos para se tornar essa história de quem se tornou ainda não chega para todo mundo. A gente tem aqui Jin Anotsu, que é um grande amigo e um dos maiores escritores juvenis que existe, não só afro-brasileiros, mas do próprio país, dessa geração. Ele está aqui no Brasil, ele precisa ser conhecido por todo mundo. Sandra Menezes, que é a primeira escritora brasileira afrofuturista a ser top 5 aí do Jabuti, uma grande amiga também. A gente tem a Luan Zara,
Saila, a gente tem vários outros nomes que todo mundo precisa reconhecer e entender, olha, existem escritores e junto com esses existem escritores negros fazendo sucesso, a gente precisa que o próprio país reconheça a indústria do entretenimento, entenda que toda vez que um roteirista está escrevendo, isso movimenta todo o mercado ao redor, movimenta o cinema, movimenta a televisão, e para que todo mundo perceba que existe, que isso é uma profissão. Acho que na minha história, não era na cabeça não só dos meus pais, mas de todo mundo do meu bairro, isso não era uma profissão. Isso não era algo que eu poderia produzir economicamente, sabe? Então, acho que a gente precisa que o país entenda que a escrita não é apenas uma questão de arte, mas ela é uma questão de entretenimento, e o entretenimento ele é poderoso para discutir grandes coisas e criar grandes nomes no mundo. Letícia. Você sabe, Alice, te ouvindo aqui, eu me conecto muito pessoalmente com você, porque eu fui uma leitora assídua. Meu pai sempre me deu muitos livros, gibis. Eu tenho várias histórias escritas não publicadas, adoro escrever, um livro só publicado. Só que eu fui impactada por uma cultura branca, onde todos os personagens dos livros que eu lia, dos filmes que eu assistia eram brancos. E acho até que se eu revisitar as minhas próprias histórias, eu nunca botei cor neles, mas talvez meu imaginário fosse mais tendencioso a personagens brancos. E hoje eu acho lindo que a gente tem na nossa cultura, na nossa literatura, personagens negros sendo protagonistas, como você faz nas suas obras, como Lázaro Ramos vem fazendo nas obras dele. E eu queria te perguntar sobre o seguinte, você deu uma entrevista para o Brasil de Fato, dizendo que você queria ser um desses tijolos de reconstrução do imaginário social brasileiro. E você começou com postagens no Twitter, trazendo à tona histórias de pessoas negras que foram importantes na história e que a gente não tinha conhecimento. E eu acho que a gente, muito recentemente, tem tido conhecimento com esse nosso passado, de que tivemos heróis, de que herdamos de reis, rainhas, de que a nossa história não é só de dor. Então, eu queria te ouvir sobre isso, a importância de jogar luz a esses personagens que a história tentou apagar e invisibilizar e que hoje você e tantos outros autores trazem no protagonismo das suas histórias. O Letícia sabe que isso é muito legal porque tem a ver com o começo do programa. Uma das pessoas que me inspirou muito aí foi o Emicida. O Emicida, eu lembro que eu fui no lançamento dele, a gente conversava muito, ele ali, vai pro entretenimento. Lá no entretenimento a gente vai reconstruir o imaginário do nosso povo. Porque não existiam, assim, escolas de racismo no mundo. As pessoas não iam para a escola para aprender que negros eram inferiores. Onde que as pessoas aprenderam? Aprenderam nas novelas, aprenderam nos programas de humor, aprenderam nas revistas em quadrinhos, aprenderam na rádio, aprenderam tudo quanto é lugar. Então, se esses grandes veículos foram tão sagazes em propagar uma narrativa de depreciação, a gente pode utilizar eles também para propagar uma narrativa de humanização para todos nós. Eu acho que e isso não é algo que eu estou fazendo sozinho, é algo que ninguém está fazendo sozinho. Por isso que eu me imagino como um tijolo, você é um pedacinho disso que vai ajudar a construir um grande império brasileiro, assim, de narrativas brasileiras, afro-brasileiras e para todo mundo, que atinja todas as pessoas. E como eu construo esse império com o que está na minha vida, com o que eu me reconheço, eu passo a me reconhecer com os heróis do passado, eu passo a me reconhecer com os líderes quilombolas, eu passo a me reconhecer também com aqueles grandes nomes históricos que lutaram contra toda essa repressão racista no mundo. Alê, falando aí em livros, né, você citou vários, essas meninas também citaram, autores positivamente nessa questão racial. Agora, tem uma lista de autores clássicos que estão sendo relidos agora com outros olhos, né? Então, eu vou trazer uma que, por exemplo, eu adoro, mas que é a Agatha Christie, são autores mundiais, que teve ali o caso dos 10 Negrinhos, um dos títulos de livro dela, que teve que ser mudado, inclusive, depois de toda essa revisitação, e não sobrou nenhum. O Hergé, com o Tintin, né, que tem Tintin na África, também foi muito questionado, inclusive na época a Comissão para a Igualdade Racial chegou a pedir que o livro fosse retirado das livrarias ali do Reino Unido. E aqui no Brasil temos o nosso Monteiro Lobato, né, por causa de tantas citações racistas no Sítio do Pica-Pau Amarelo, livro infantil, que também está passando aí por uma revisitação. Inclusive, quando eu li Reinações de Narizinho, de uma edição antiga que eu tinha em casa para o meu filho começou a questionar, mas mamãe, isso não é legal. Né? Eu falei, caramba, eu vou ter que mudar aqui algumas coisas nessa história. Como é que ficam esses livros? Eles têm uma importância histórica? É muito complicado falar assim. Eu não sou a favor de silenciar os livros, nem os livros que são considerados ruins assim. Você sabe que
hoje a gente se enxerga como uma só raça, né? Mas lembra que esse entendimento só veio em 2003 com o Projeto Genoma. Antes de 2003, a ciência declarava que pessoas negras e pessoas brancas eram raças diferentes, né? O Projeto Genoma começa na década de 90 e depois ele, nossa, nós não temos diferenças raciais assim. Nós somos a raça humana, né? Exatamente. Então é muito natural que todos os livros do passado estejam dentro desse paradigma racial, racista mesmo, esse paradigma de nos colocar como pessoas diferentes. Mas eu não acho que crianças têm que ter acesso ou que esses livros racistas devam se tornar política pública, sabe? Eu acho que o Estado não precisa comprar esses livros para levar para uma sala de aula onde ainda tem dificuldade de ensinar português e matemática. Imagina um contexto racial assim. Eu acho que a sociedade ainda vai ter que discutir muito isso. Na minha cabeça, eu teve uma discussão inclusive com o Felipe Neto sobre essas ideias e eu sugeri que talvez tivesse que colocar uma classificação de idade, assim como tem com palavrão. Você não vai pegar um palavrão e levar um livro cheio de palavrões para o seu filho de 12 anos de idade. De repente, se o livro tivesse uma classificação assim, ó, tem racismo para acima de 18 anos de idade, isso talvez possa ajudar a gente a se entender um pouco melhor. Mas eu acho que é uma discussão muito grande que o Brasil vai ter que ter com vários educadores, vários movimentos. Eu não sei, eu só não acho que tipo, apagar exatamente essa memória pode ser bastante prejudicial para nós. Lia Bock. Ale, eu queria falar um pouco da internet. Você falou aqui que você deve muito da sua explosão, do seu sucesso ao Twitter, né? Onde você começou a escrever suas threads que explodiram. E de lá para cá, o mundo mudou bastante, a internet mudou bastante, né? Como é ser um influencer, né? Um influenciador brasileiro, negro, hoje, nesse mundo hiperpolarizado? Sabe que foi muito doloroso. Eu comecei a escrever histórias que contava a história do povo negro brasileiro e até mesmo latino-americano. E eu não me coloquei assim dentro de uma posição política, eu só me coloquei dentro de uma posição de um curioso pelas histórias. Mas eu fui empurrado para a posição política porque a gente estava nesse país que, se você fala sobre racismo, você é o esquerdista. Se você fala contra o racismo, você é da direita, sabe? A polarização veio sem que eu pedisse, sem que eu soubesse que eu estava no meio dela. E tinha uma questão de dor que ainda que é muito... impacta muitas pessoas negras da internet, que eu sou um escritor de ficção científica desde muito tempo antes. Em 2013 eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Só que as pessoas só me conheceram quando eu falei de dor, quando eu falei de racismo, quando eu falei de líderes quilombolas que tiveram que dar a vida contra esse processo, sabe? Então a gente ainda tem no Brasil uma internet que ainda faz, o algoritmo ainda quer saber de dor. Talvez, de alguma maneira, se eu ficar todo dia apontando casos de racismo, e existem aos milhões todo dia, justamente, eu pudesse crescer muito mais na internet do que se eu quisesse ir para um lado propositivo de criar uma ficção, de criar um entretenimento, sabe? Acho que a gente ainda tem questões a ser discutidas sobre o algoritmo, sobre que tipo de narrativa o algoritmo das redes sociais elas favorecem, que impede às vezes um chefe de cozinha negro de mostrar que ele é um grande chefe de cozinha porque ele tem que ficar constantemente falando das suas próprias dores, sabe? Eu lutei contra isso, contra o algoritmo, contra as redes sociais, então eu não estou todo dia mais na internet disputando narrativas, discutindo com pessoas lá que são contrárias a mim, porque eu decidi o caminho de vou produzir meus livros, vou usar a internet como meu ponto de contato com a minha audiência, com quem gosta da minha narrativa, mas onde eu vou mudar mesmo a cabeça das pessoas através da ficção científica, porque elas vão desarmadas para a sala de cinema, elas vão desarmadas quando elas ligam a televisão, elas vão com a cabeça desarmada assim na hora que elas abrem um livro. Ale, para mim, como mulher, me incomoda muito quando eu vejo uma mulher conquistar, seja no esporte, seja na ciência, o que for, e sempre que vem a notícia vem assim, a primeira mulher a subir no pódio, a primeira mulher a não sei o quê. Porque o foco fica muito mais no fato de ser mulher do que propriamente no feito. Te incomoda isso também quando se fala o primeiro negro a fazer tal coisa, a conquistar tal coisa? Te incomoda isso ou você acha importante ter esse destaque? Eu acho que depende muito do contexto, sabe? É uma coisa que, às vezes,
quando você vai ser entrevistado por algumas pessoas ou quando alguns veículos vão fazer entrevista, o veículo não te conhece, a pessoa nunca se relacionou com você e aí sim você entende a intenção dele parece que é muito mais relevante que você seja o primeiro negro do que de tudo o resto que você fez. Então eu percebo isso, é uma coisa que as pessoas, cada um tem a sua sensibilidade para entender isso, eu acho que eu consigo perceber. Em alguns momentos é importante a gente marcar o Gabriel Martins, a primeira pessoa negra a representar o Brasil no Oscar, sabe? E isso é muito importante, mas eu espero que isso não seja o fato mais importante do que a obra dele, que é fenomenal. Então, acho que, de certo, inicialmente você sente esse impacto porque é importante demais. Tipo a Lineker, que ontem foi a primeira pessoa negra trans a ganhar um Grammy e tal. Mas se essa narrativa se estende muito, ela pode abafar mesmo o feito da pessoa. Então, acho que vai de sensibilidade mesmo. Letícia? Ale, a gente está no mês da consciência negra. E é um mês que chama muito atenção para as questões raciais, como sempre, né? Apesar de a gente sabe que não é um dia, não é um mês que vai mudar, né? Tem que ser uma discussão frequente. E a gente viveu recentemente uma série de episódios racistas que têm ganhado luz por conta da mídia, mas também muito por conta dos movimentos de gente preta se unindo, usando redes sociais para chamar luz a Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, agora vai ser assim. Isso muito pautado com o que aconteceu com o George Floyd, com o Ed Júnior recentemente. E Angela Davis já dizia que não basta você ser não racista, você precisa ser antirracista. Eu queria o seu olhar sobre essa importância da luta antirracista que a gente está tentando pautar e como você vê consciência negra hoje, né? Falando de hoje, de futuro, o que tem que ser essa consciência negra, envolvendo aí pretos e brancos. Eu acho que a gente está vivendo, como você disse, um momento muito específico. Há alguns anos atrás, foi a primeira vez que a busca por cabelo cacheado ultrapassou cabelo liso no Google, sabe? Então, isso tem muito a ver com cada vez mais pessoas podendo falar da sua visão. Aqui no Brasil, principalmente, que a gente viveu um período militar, uma ditadura, a gente teve... Os movimentos negros não podiam se reunir. Quando se reuniam lá nas escadarias, tinha que ser muito poucas pessoas e ocasionalmente poderia dar uma tragédia. A polícia poderia bater em todo mundo e tinha que se afastar. Hoje em dia, um garoto pode ter 1 milhão de seguidores e pode falar da sua visão sobre a luta de consciência negra, a luta antirracista. Então a gente está vivendo um momento onde essas pessoas, que sejam micro-influenciadores ou grandes influenciadores, estão criando grandes conexões, não só com pessoas negras, mas com todas as pessoas que são sensíveis o suficiente para entender a nossa posição na sociedade. E isso está criando esses movimentos cada vez maiores, né? Eu acho que a luta antirracista ela chegou para ficar, para crescer cada vez mais, porque cada vez mais as pessoas vão se educar, não apenas se educar sobre os indicadores da sociedade negra, mas também se educar sobre como confrontar isso. Às vezes, em alguma região brasileira, as pessoas ainda são inibidas, parecem que se sentem sozinhas, ficam com medo de tirar o celular e filmar alguma coisa. Só que quando esses exemplos que vêm principalmente da capital aqui do Sudeste começam a aparecer, esses exemplos começam a ensinar como ser um ativista também. E ser um ativista não é efetivamente de ser uma pessoa... um militante que vai se dedicar à vida, que vai entrar num partido político, que vai fazer esse tipo de coisa. Ser um ativista está ativamente pensando sobre essas desigualdades raciais na nossa sociedade. Você pode ser um ativista em todos os lugares do país. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se identificando com isso. Alê Santos, que inclusive foi finalista 2 vezes do Prêmio Jabuti, inclusive uma esse ano, né? Sim. E aí eu queria saber, você foi finalista agora pelo Último Ancestral, né? A última obra que você publicou. E tem projetos aí para levar essa obra para o audiovisual e você também já está produzindo uma nova obra. Conta aí um pouquinho para a gente como é que está. Sim, o Último Ancestral aí foi uma felicidade imensa, porque meu primeiro livro, Rastro de Resistência, ele é um livro de historiografia, né? Inclusive é um livro que está em todas as escolas públicas do estado de São Paulo, foi comprado pelo estado. Mas eu amo o que eu fiz no Rastro de Resistência. E eu tinha uma dúvida, e se eu escrever ficção, será que eu vou ter aí o mesmo alcance? Abertura? Será que eu vou ter abertura? Será que a audiência vai me receber? E elas me receberam, eu fui finalista de novo com o Jabuti, fui finalista na CCXP Awards, e o livro foi negociado para virar série ou filme de TV pela RT Features. Então, estou na expectativa aí do que a gente vai fazer nos próximos anos. E a nova produção que é juvenil, que eu já sei. Agora eu estou trabalhando na Malta Indomável, que é dentro do mesmo universo, eu me inspiro muito no que a Marvel Disney faz em
enquanto estrutura narrativa. Então eu estou trazendo uma narrativa juvenil com novos personagens, mas que são totalmente impactados pelo que aconteceu no último Ancestral. Muito bom. Carla? Então, já que você disse que sua inspiração inicial foi o RPG, e RPG, para quem não sabe, gente, é uma brincadeira muito simples, né, que você pode fazer com papel e caneta, de imaginar mundos e interpretar, se pôr como personagem naquele mundo. Então, estamos no RPG, vamos imaginar um mundo tecnológico, onde finalmente a máquina do tempo foi inventada. E você pode se teletransportar para o futuro. Que futuro é esse que você quer ver? O futuro... de algum modo, eu sei que tem um caminho longo, mas eu vou estar lá, o meu nome na história da ficção científica brasileira. Tá aí, muito bom. Letícia? Aproveitando, falando de futuro, vamos continuar lá? Vamos continuar lá? Qual é o legado que você quer deixar com as suas obras para esses vários Alê-santos que estão aí te lendo agora, começando a escrever como você escreveu, lendo suas histórias? Qual é o teu objetivo? Pensando no futuro desses pequenos e pequenas aí? Meu objetivo é trazer mais pessoas para dentro do meu universo. Eu quero realmente construir um universo. Quando eu falo me inspirar um pouco na Disney, como Star Wars, é ter uma franquia poderosa para poder pegar um escritor novo e falar, olha, escreve um pedaço do meu mundo, faz parte dessa construção comigo. É isso que eu quero fazer. Perfeito. Lia? Alê, uma vez você falou numa entrevista sobre o fato de se sentir um garoto preto quebrado e que você quando você descobriu que você não era o único e que existiam outros, isso te deu assim uma certa paz, né? Mas ouvindo você falar hoje, né, vendo o seu sucesso, é tão difícil entender. Eu queria que você explicasse pra gente o que é esse garoto preto quebrado. Quando você é um garoto do interior de São Paulo que não tem mais pessoas para dizer, olha, eu me sinto mal, isso aconteceu comigo, talvez seja racismo. Quando você está isolado, não só por questões econômicas, mas por questões de não ter pessoas para te escutar, você se sente totalmente quebrado. Quando você compartilha essas questões e outras pessoas dizem, eu também passei por isso, de alguma maneira você se constrói junto, você tem alguém para te suportar, para te dar a mão, que seja emocionalmente, e falar, olha, vamos lidar com isso junto. E a forma com que eu tenho lidado com isso é exatamente escrevendo ficção científica para compartilhar, para que outras pessoas que se sintam de alguma maneira quebrada também tenham uma jornada aí de reconstrução como eu tive. Alê, boa parte do que a gente vive hoje, de todo esse movimento que ocorre, é fruto de um processo de escravização aí de séculos de povos africanos. Você que trabalha com essa coisa do afrofuturismo, você já pensou como seria o mundo se não tivesse havido o processo de escravização? Com certeza já pensei e a minha resposta para isso está nos próximos livros. Consegui tirar mais um pouquinho! Porque a Octavia Butler, que é a mãe do afrofuturismo, ela diz, olha, eu só queria escrever mundos onde eu não vivia, onde eu não preciso passar por essa dinâmica de ser uma mulher negra no meio da segregação estadunidense. Então, acho que essa resposta é muito natural de ficcionistas negros. Letícia? Ale, a gente diz, né, que a abolição da escravatura nunca aconteceu de fato, né? Que a gente está ainda buscando a verdadeira abolição, que a gente está parado ainda no 14 de maio. O que é a verdadeira abolição para você? A verdadeira abolição, eu até gosto de citar o Joaquim Nabuco, porque ele escreveu sobre isso, seria no Abolicionismo, um livro lá da 1890, se não me engano, que é quando a gente estiver integrado na saúde, na educação, quando a gente tiver as oportunidades de ter mesmos empregos para todas as pessoas, quando a gente não tiver mais o perigo de ter que voltar para sua casa e ser assassinado ou sofrer alguma violência, seja física ou emocional, seja por conta da polícia ou por conta da própria violência do bairro onde você mora. Então, a abolição, para mim, é essa igualdade que a gente ainda está buscando. Carla? O afrofuturismo pode ser uma ferramenta para a inclusão tecnológica, principalmente das crianças pretas de periferia, que a gente sabe que não tem acesso como as crianças brancas? Totalmente. Para mim, afrofuturismo eu escrevo personagens para que as crianças pensem, nossa, olha que legal ser um hacker, eu quero ser um hacker, eu quero utilizar essa habilidade de programação para alguma coisa. Mas não só na parte de programação, mas o meu afrofuturismo é muito pautado no trap, que é muito afrofuturista. Essa inserção tecnológica da galera movimentar os beats, utilizar os computadores e conseguir a sua emancipação também através da música. Lia?
Ale, a gente teve por muito tempo o conteúdo preto sendo visto como um conteúdo de nicho, de gueto, preto produzindo para preto. Quando você acha que teve essa quebra, assim, que o conteúdo preto foi visto como um conteúdo para todos? A gente teve, no cinema, Um Príncipe em Nova York foi a primeira narrativa a sair do Ocidente e fazer sucesso na China. Mas aí a gente volta a falar da importância do Pantera Negra, porque o Pantera Negra não é só um filme, mas um fenômeno social, porque é a primeira vez que um time de pessoas negras constrói um super-herói negro e ele é amado por todo tipo de pessoa no mundo inteiro, sabe? Faz um sucesso de bilhões e bilhões de dólares e as pessoas começam a pensar, então quer dizer que eu posso pegar pessoas negras e dar o poder para elas construírem narrativas que todo mundo vai assistir? Esse filme se tornou um fenômeno social por isso. E você acha que foi aí mesmo, só com Pantera Negra? Antes a gente continuava naquele conteúdo nichado. Antigamente tinha uma crença racista de Hollywood, porque Hollywood acreditava que isso não seria possível, né? Hollywood tinha grandes personagens negros como Blade, mas era totalmente feito por pessoas brancas também. Quando o Pantera Negra é a primeira vez que você tem um time criativo negro de ponta a ponta fazendo um sucesso que humanizou todo mundo. Você tem uma expectativa de se lançar fora do Brasil? Eu tenho, como eu disse, eu quero trabalhar não só para consumir o Pantera Negra, mas para que as pessoas dos Estados Unidos e de todos os outros países consumam as minhas histórias. Já posso dizer que tem uma história em quadrinha minha que vai sair fora do Brasil nos próximos meses. Eu estou trabalhando muito para outras adaptações. Que maravilha! Uma pergunta para a gente encerrar aqui. O futuro é ancestral? O futuro é totalmente ancestral. O futuro é totalmente feito por essa ancestralidade que abraça todas as pessoas. Tá aí. Nossa, muito bom, Ale. Gostamos? Muito. Aprendemos? Demais. Ale, muito obrigada, viu? Eu quero mais uma agradecer vez. demais assim, pela recepção, por esse bate-papo fenomenal que a gente teve aqui. Foi, nossa, um exemplo para muitas pessoas, para nós, inclusive. Tem muito assunto, muito conteúdo para a gente tirar dessa entrevista. Obrigada mais uma vez. Que agradeço. O nosso programa com o escritor e roteirista Ale Santos está disponível na íntegra no canal CNN Brasil Soft no YouTube. Mais uma vez, minhas queridas colegas, sempre um prazer. Lembrando que todo sábado, então, você tem um encontro marcadinho aqui com a gente no CNN Nosso Mundo. Até o próximo.